Voltamos com o Hit Sports. Antes de a gente continuar falando sobre o documentário Futebol de Várzea, tem jogos da Copa do Brasil. O São Paulo joga hoje contra o Goiás no Serra Dourada. O jogo começa às 10 para as 10. Também no mesmo horário, 10 para as 10 da noite, Flamengo e Horizonte do Ceará jogam no Engenhão. E na quinta-feira, Ceará contra o Grêmio Prudente. Ainda na quarta-feira, jogos também da Copa do Brasil, 10 para as 10. Atlético Paranaense contra o Bahia. Lembrando que esse jogo, o primeiro jogo já aconteceu dessa partida, foi 1-1. E o Palmeiras joga nesta quarta-feira, o jogo foi 2-1, o primeiro jogo contra o Santo André. O Palmeiras venceu o primeiro fora de casa, joga agora no Pacaembu, com um resultado totalmente favorável. O seu resultado totalmente favorável, porque o jogo foi primeiro 2-1, Palmeiras e Santo André. Agora sim, vamos continuar falando sobre o documentário Futebol de Várzea. A gente está recebendo aqui o diretor Mark Durdan e também Clésio Veloso, que é diretor de jornalismo da Rede Internacional de Televisão e também do Hit Notícias. O Mark, você falou que demorou 3 anos para... Mas de filmagem mesmo foi 1 ano, ou não? Então, de filmagem, na verdade, foram 16 dias que eu rodei, mas não foram seguidos, né? Eu comecei em outubro de 2009 e terminei em março de 2010. Tá, e para quem assiste o filme, você vê que você começa falando do Boa Esperança e termina com Boa Esperança. E o Boa Esperança acaba sendo campeão naquele ano na Várzea, mas isso não foi combinado. Não, nem dava, né? Nem dava, né? Foi uma tremenda sorte. Foi uma tremenda sorte. Assim, né, mais que você for pensar, assim, apesar de poucas pessoas conhecerem a Várzea, quer dizer, saberem onde está a Várzea, e acho que é uma coisa que quem mora mais perto do centro de repente não cruza tanto com esses campos, a Várzea ainda é muito grande, quer dizer, tem muitos campos, mas na periferia, né, por uma questão mesmo de valor de terreno, quer dizer, é difícil você ter um campo grande aqui no centro, mas foi muita sorte, quer dizer, eu peguei o Boa Esperança, apostei nele, gostei dele como time e tive a sorte de ser um time que... E até explicando, né, para quem está em casa, tem uma Copa, né, aqui em São Paulo, com vários times da periferia, que seria da Várzea. Ele acabou sendo campeão desse campeonato entre os times de Várzea. Outra coisa que eu achei interessante, Mark, é que tem muito jogador que você vê que até teria condições de jogar profissionalmente, mas não teve a sorte, de repente, ou então alguém que indicasse ele para chegar num grande time. Você vê que vários jogadores que estão lá no seu documentário são jogadores frustrados, apesar de são bons de bola, e ganham dinheiro na Várzea. Ganham dinheiro. Hoje até isso acontece mesmo, quer dizer, tem muitos jogadores que recebem para jogar. Eu acho que assim, a Várzea, ela na época do Basílio, né, que é um dos personagens do filme, ela era realmente um celeiro de jogadores. Ela revelava muitos jogadores e muitos times profissionais iam lá procurar jogadores. Tinha muitos olheiros na Várzea. Hoje acho que isso acontece menos, mas porque o futebol também mudou muito, né? O futebol hoje é um grande negócio, né? Então acho que os clubes já têm uma estrutura muito maior, já pensam em formar jogadores, quer dizer, pegam jogadores desde muito cedo. Então a Várzea hoje ela é composta por muitos jogadores que ainda não estão dentro de um clube, porque as pessoas que jogam ali no final de semana porque gostam, tem muito ex-jogador, quer dizer, jogador que se aposentou e que não consegue ficar longe do gramado e que frequenta clubes de Várzea, quer dizer, os clubes da comunidade. E você tem muitos jogadores frustrados mesmo, ou que estão esperando o momento, enfim, estão entre um contrato e outro, quer dizer, e aí para não ficar parado jogam na Várzea. Acho que é um pouco o caso do Elias, né? Verdade. Ele chegou a jogar, enfim, na Várzea. Participou dessa Copa, sim. Aí um olheiro acabou levando ele para Ponte Preta e acabou no Corinthians e hoje está jogando no Atlético de Madrid. Exatamente. Eu achei muito interessante a mãe do garoto, né? Fazendo os sinais, faltou dinheiro. Quer dizer, você vê que mesmo entre eles, as pessoas têm consciência de que se não tiver um bom empresário, se o sujeito não tiver alguém que faça um meio de campo para ele, para conseguir ao menos fazer testes nessas instituições, não adianta, difícil, né? É muito complicado. Difícil. E o sujeito bom de bola, que ele fez um gol. Na realidade arriscou, né? Que golaço, né, rapaz? Ele estava na reserva, né? O personagem que a gente está falando, ele estava na reserva, entrou no final do segundo tempo e acabou marcando o gol.
E golaço, né? E tinha fama de fominha, não tinha? De sujeito que pega a bola e quer. Ele é o cara que gosta de driblar, entendeu? Eu achei interessante uma história que ele contou também, que ele estava jogando num outro campo de um time, que ele estava como visitante, e aí ele acabou driblando todo mundo, fez o gol, o time dele venceu e ele fez um gesto para a torcida. E só não saiu de lá morto, né? Porque podia ter apanhado muito, porque tinha um outro lá, o técnico que era amigo de todos dos torcedores, né? Segurou a bronca, né? Imagina, campo de várzea não tem polícia, né? Então, enfim, o que acontece ali, as pessoas têm que se resolver ali, né? Por isso que é tão difícil para o árbitro, né? Uma coisa é, sei lá, apitar um jogo no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, que você tem toda a polícia ali fora, e se o árbitro errou, ou se, enfim, apitou alguma coisa que a torcida não gostou, tem toda uma retaguarda. Agora, o cara da várzea, ele tem que ser macho. Eu não percebi isso no filme, Marco, mas é minha curiosidade também, que você só percebe que eles só se deram, imagino eu, que se deram conta da beleza do filme depois que ele foi veiculado. Né? Porque na saída a gente percebia que ficavam todos felizes e tal, mas no fazer o documentário, eu não sei se você sentiu da parte deles qualquer coisa de vaidade ou de felicidade por ter a história deles retratada. Você percebeu isso durante a... Marco, antes de você responder, eu só pedi para o diretor, por favor, colocar no ponto mais um trecho do filme. E aí depois que ele responder, a gente vê o trecho. Por favor, pode responder. Eu acho que assim, para os personagens em geral, assim, eles gostaram muito da ideia assim, de terem sido escolhidos para fazer parte do filme, quer dizer, para representar aquele pedaço da várzea no filme. Eu lembro que assim, o Dourado ficou super feliz, né? Ele é um cara que gosta, ele fala, né, que ele queria ser uma das estrelas em campo, né, sendo árbitro. Então, quer dizer, acho que ele... Mas assim, eu não senti era uma coisa legal, assim, acho que era uma coisa muito no sentido de, poxa, as pessoas estão prestando atenção aqui no que eu estou fazendo, quer dizer, de repente... Justamente pela realidade que eles vivem, julgavam, né? Talvez não tão interessante ou não tão significante, quer dizer, de repente alguém se interessou, foi ali e escolheu ele para representar aquilo. Então acho que eles ficaram muito felizes, assim, foi muito legal, assim. E eles abriram muito, né, a casa e enfim, o meio deles, o ambiente deles para Eu digo que muda a perspectiva, porque você imagina, que a gente está acostumado com televisão, com mídia e tal. Mas depois que terminou o filme, que eu vi o pessoal lá, sabe, você toma aquele... Eu falei, caramba, isso vai modificar a vida desses camaradas, porque mas você sabe, é diferente, né? Que tem uma coisa que é engraçada, porque muitas vezes quando eu ia lá, eles falavam assim, é o pessoal da matéria. Porque você tem muito essa coisa da televisão e das pessoas que de repente vão lá fazer uma matéria, mas é uma coisa rápida e vão embora, né? Quer dizer, eles acabam nem vendo depois, né? E muitas vezes não vêm. Quer dizer, acho que, na verdade, talvez tenha caído a ficha para eles o que eu estava fazendo aquele tempo todo, naquele dia no cinema. E eu imagino a emoção deles se veem, né? Porque são personagens, né? Para mim o impacto foi esse. Eu assisti o filme e tal, né? Quando terminou, a turma estava lá. Aí você olhou, cara, são os personagens do documentário que estão aí, quer dizer, a vida deles. Mas para quem vê de fora, não deixa de ter uma beleza, porque você conseguiu destacar detalhes ali da vida deles e do que eles fazem que para mim teve um valor. Imagino que para os outros telespectadores também. Então, vamos ver mais um trecho então do documentário Futebol de Várzea. Aqui, ó. Lá. Era assim, a comunidade, a gente, por ser da periferia, que é afastado um pouco, a gente ia jogar, para nós era tudo festa. Onde esperava o Boa Esperança, podia ir que era festa. Pegando o seguinte, rapaziada, quem quiser pela reforço do rojão, não pode soltar no campo. Vai, vamos aqui, rapaziada, vamos aí. Vamos aí, ô! Ô Marco, quer dizer, mesmo sendo um time de periferia, você vê que eles são organizados, tem a torcida organizada ali que acompanha o time nos jogos.
paixão. Quer dizer, é a paixão mesmo, porque é o time da comunidade. Quer dizer, isso é muito legal, porque você anda ali na rua, você vê muita gente com a camisa do time, você vê, enfim, você cruza jogadores, você cruza o pessoal do time ali toda hora, né? Que região é essa em que foi gravada? Eu tenho um pouco da Zona Leste. Tem um pouco da Zona Leste, tem Zona Norte, que é o Dourado da Zona Norte, né? Ele fica lá numa travessa da Avenida Inajar de Souza, e aí ele faz parte ali também do time Inajar de Souza. E o Basílio também é Zona Norte, que é na Casa Verde, e o Boa Esperança é Zona Leste, e o Douglas também, o Douglas que é o jogador jovem ali que a gente acompanhou também é Zona Leste, Guaianazes. Entendi. E você chegou a essas pessoas na medida em que conversava com alguém dizia, olha lá na tal lugar? Foi isso, foi aquela coisa, indo todo final de semana para Campo de Várzea, ver 2, 3 jogos às vezes, e sábado e domingo, e aí eu ficava lá de olho, eu ficava vendo os times, eu procurava ir no vestiário dos times no meio tempo, para ver um pouco a preleção, para ver como é que era, se eram mesmo times de comunidade, como é que eram as relações, como eram as relações, quem era o técnico, quem comandava o time, como é que funcionava. E aí quando eu gostava de um time ou de um jogador, aí eu chegava mais próximo, conversava um pouco mais, aí pedia para conhecer a casa, pedia para conhecer, enfim, a sede do time no caso, né? Ia lá no churrasco, tomava cerveja com eles. Participar ali, né? Hit Sports vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente conversa mais sobre o documentário Futebol de Várzea. Não sai daí.